Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Reencarnação, Justiça e Misericórdia de Deus, com o palestrante Marcos Amorim, ocorrida no dia 31 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Noite fraternal a todos os irmãos, a todos aqueles que nesse momento se conectam conosco no canal da Casa do Caminho, essa casa espírita tão amiga, tão fraterna. E vamos aproveitar esse momento em que temos esse instrumento, que nos conecta, para estudarmos um pouquinho mais a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. E com esse objetivo, convidamos a todos os irmãos a fazermos a nossa prece inicial, pedindo nesse momento a proteção divina para as nossas atividades da noite, rogando a Jesus, nosso Mestre, que possa estar conosco através dos seus emissários, nos auxiliando, nos ajudando, aclarando o nosso entendimento, facilitando a todos nós o estudo desses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz, revivendo o Evangelho de Jesus, hoje em espírito e verdade. Agradecemos, portanto, Senhor, mais esse convite, mais essa oportunidade de aqui estarmos. E assim, confiantes nessa proteção, nesse acompanhamento da espiritualidade maior, é que nós vamos dar então início à nossa palestra, ao nosso estudo, na verdade a nossa conversa doutrinária sobre o tema que nos traz aqui nesta noite. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, com a permissão dos diretores materiais e espirituais da Casa do Caminho, iniciamos, portanto, as nossas atividades. Que assim é uma alegria estarmos aqui com todos vocês, esses queridos irmãos dessa casa que já conhecemos, a Casa do Caminho, nosso amigo Paulo. Nós temos aí outros queridos amigos nessa casa, o nosso amigo Maurício Rodrigues, Alisson, a Angel, nosso irmão Ciro, nosso irmão Paulo Nascimento também, querido amigo. Então abraçamos a todos nesse momento e agradecemos o convite, agradecemos essa oportunidade de estudo que vamos ter nesta noite. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar um tema que é de conhecimento de todos nós, porque trata-se de um dos fundamentos básicos da doutrina espírita. Nós vamos estudar hoje sobre a reencarnação, mas sob os aspectos da justiça e da misericórdia de Deus. A reencarnação, instrumento da justiça e da misericórdia de Deus. A reencarnação, como sabemos, ela não foi invenção da doutrina espírita. Ela está presente na humanidade há muitos milênios, desde as civilizações mais antigas. Nós temos registros da ideia da reencarnação. Nós vamos encontrá-la, por exemplo, nos templos do Egito Antigo. Os iniciados, eles tinham esse conhecimento da volta do espírito em novos corpos. Eles não chamavam de reencarnação, davam um outro nome, mas eles conheciam essa verdade. Vamos depois nos depararmos, por exemplo, com a reencarnação na Grécia de Pitágoras. Pitágoras, o grande filósofo, matemático, ele chamava a reencarnação de um outro nome. O nome que ele utilizava era palingenesia, que quer dizer novo nascimento. Então, todos os homens estão submetidos a novos nascimentos, a voltas ao corpo material. E ele chamava, então, de palingenesia. Mas nós vamos encontrar de forma assim, magistral, meus irmãos,
registrada, podemos dizer, com letras de ouro, no Evangelho de Jesus, a reencarnação. E nós vamos ler aqui, pedir a licença dos nossos irmãos, para ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nesse capítulo 4, Allan Kardec nos coloca lá no item 5 um diálogo muito interessante, que certamente muitos de nós vão conhecer ou vão se lembrar desse diálogo. É um diálogo ocorrido entre um doutor da lei, o chamado fariseu, da época, de nome Nicodemos. A gente se lembra, dessa personagem que aparece no Novo Testamento. Nicodemos, então, certa feita, vai procurar se encontrar com Jesus. Nicodemos, como dissemos, era doutor da lei. Ele era um fariseu, fazia parte do Sinédrio. Para nós termos uma ideia da importância desse cargo, o Sinédrio é mais ou menos o equivalente ao que nós temos hoje, o Senado. Inclusive, os nomes são similares, Sinédrio e Senado. Porque, na época, a nação hebreia, os judeus, eles viviam uma espécie de teocracia, uma mistura de poder político com poder religioso. Então, os fariseus, os doutores da lei, também decidiam muitas coisas de interesse do povo e integravam o chamado Sinédrio. Então, Nicodemos era um dos membros destacados do Sinédrio. No entanto, ele nutria uma simpatia muito grande pelo cristianismo nascente. E, certa feita, foi buscar, então, a companhia de Jesus, só que à noite. Olha que detalhe, Ele foi à noite porque ele não queria se expor, porque se tratava de uma autoridade, do povo judeu. E ele tinha receios que essa exposição pudesse lhe trazer alguns prejuízos. Mas não importa, Ele foi buscar o mestre. E chegando perto de Jesus, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então se perturbou com aquela frase e disse: mas, Senhor, como pode um homem, já sendo velho, nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Ele ficou confuso, com a informação de Jesus. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos continuou, surpreso, Porque ele disse de novo: mas como isso pode acontecer? E Jesus lhe respondeu: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Em verdade eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Esse diálogo interessantíssimo, meus irmãos, está gravado no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. Então vejamos bem, a ideia da reencarnação
se encontra grafada com letras de ouro no Evangelho. Porque vejamos, meus irmãos, quando Nicodemos se assusta a primeira vez e pergunta, mas, puxa vida, mas o que o senhor está dizendo? Que um homem já velho pode entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus responde a ele dando aquela lição, né? Que nós acabamos de ver. Porque se não fosse essa a ideia, meus irmãos, Jesus teria dito, não, Nicodemos, você entendeu errado. Eu não estou dizendo que você vai ter que novamente voltar a um corpo, novamente passar pela experiência da gestação no ventre de uma mulher para nascer. Não foi isso que eu quis dizer. Ele poderia ter dito isso, Jesus, mas não. Ele entra numa explicação muito profunda, dizendo do que é nascer da água e do que é nascer do Espírito, e que não te admires que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. E olha que há 2000 anos atrás, meus irmãos, nós não tínhamos os conhecimentos da biologia, da embriologia, das ciências médicas que nós temos hoje, porque nós íamos ficar mais surpresos. Talvez Nicodemos ficasse ainda mais surpreso com essa sabedoria de Jesus. Por quê? Hoje nós sabemos que a água, na verdade, ela representa nada mais, nada menos do que 80% do peso da criança que nasce, do recém-nascido, né? Daquele que acaba de vir ao mundo, de tal forma que nós podemos dizer que realmente ele está renascendo envolto em água, está vindo realmente renascendo da água, porque a água, nesse caso, é um sinônimo da matéria. A matéria está representada aqui pela água. Então, todas essas informações estão grafadas no Evangelho, né? E nós aprendemos com a doutrina espírita que a reencarnação é esse instrumento de justiça e de misericórdia, que age sempre em nosso próprio bem, nos ajudando a desenvolver os nossos potenciais. Todos nós, quando saímos, né, das mãos do Criador, quando nós somos criados, simples e ignorantes, nós somos feitos de tal forma que a nossa potencialidade está conosco. É como se fosse um DNA divino. Nós temos todas as possibilidades para desenvolver recursos, habilidades, inteligência, moralidade, está tudo conosco. E através da reencarnação, desse processo de desenvolvimento do espírito, nós vamos aperfeiçoando e desenvolvendo os nossos dons. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, depois vai falar mais sobre a reencarnação, nos esclarecer, trazer mais elementos, uma vez que nós já vemos que ela acompanha a humanidade ao longo da história e acompanha de tal forma que até mesmo no Novo Testamento nós vemos essa passagem maravilhosa grafada, porque Jesus não poderia deixar de falar dessa lei divina, que é a reencarnação. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, então, vai nos complementar as informações para que a gente, então, possa realmente concluir que a reencarnação é um mecanismo de justiça, mas também de misericórdia, e que nos faz evoluir, crescer espiritualmente. Allan Kardec é fantástico, porque eu acredito que todos nós aqui, né, tenhamos essa mesma sensação, que é a sensação que eu tenho quando eu leio o Livro dos Espíritos. Eu falo, puxa vida, eu também ia ter essa dúvida. Ainda bem que ele perguntou, não é? Ainda bem que ele perguntou por nós, porque no seu conhecimento de didática, de pedagogia, Allan Kardec vai suprindo, né, as nossas dúvidas, as nossas necessidades de conhecimento. E lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, falando agora do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que no capítulo destinado à pluralidade das existências, Allan Kardec então questiona aos benfeitores espirituais, falando sobre a reencarnação, uma pergunta que pode vir à mente de muita gente: qual o fim, qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso,
Onde é a justiça? Ou seja, a reencarnação é esse instrumento através do qual a divindade vai extraindo o melhor de nós, melhoramento progressivo da humanidade. Então nós temos esses potenciais todos conosco. Somos todos criaturas divinas, né? Filhos de Deus. E através da reencarnação, nós vamos encontrando as oportunidades para melhorar progressivamente a cada um de nós, que vai gerar como conclusão final o melhoramento progressivo da humanidade. Não é? E também a expiação, que é o mecanismo através do qual nós vamos reparando, né, os nossos erros, vamos reparando as nossas faltas, vamos corrigindo o nosso caminho. Então, por isso, vamos sendo beneficiados com essas oportunidades. Reencarnação, portanto, é também oportunidade de progresso. Allan Kardec continua perguntando o seguinte: bom, já que existe a reencarnação, eu vou perguntar aqui uma outra coisa. É limitado o número das existências corporais ao espírito ou ele reencarna perpetuamente? Allan Kardec, com a sua inteligência brilhante, ajudando a todos nós. Bom, existe a reencarnação, a gente volta para o corpo físico, mas será que a gente tem um número delimitado? Será que a gente volta 10 vezes? 100 vezes? 1000 vezes? 5000 vezes? E olha o que os espíritos superiores responderam. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Olha que inteligente essa resposta. Eles preferiram responder até de uma forma filosófica. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, eles resolveram responder filosoficamente, ao invés de dizer, olha, são 1000 existências, são 5000. Não tem número definido. Isso também não é muito importante. O importante é que a cada existência, a cada passo que nós damos, na senda do progresso, nós vamos nos limpando das impurezas. Olha que interessante. É como se nós estivéssemos num processo de desintoxicação do espírito. A cada nova existência, vamos ficando limpos de impurezas espirituais, até o ponto de chegarmos no puro espírito, que é a outra questão que Allan Kardec estuda num outro momento aqui, falando da escala espírita, né? Que é o puro espírito. É justamente esse que não tem mais impurezas. O processo foi feito, né, de limpeza das impurezas espirituais. Depois, Allan Kardec pergunta assim: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E a resposta, não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Olha que frase interessante. O progresso espiritual é quase infinito. Talvez os espíritos não usaram aqui a palavra infinito, porque infinito só Deus o é, não é? E nós não podemos nos igualar ao Criador. Então, na falta de palavras melhores, os espíritos, com muita inteligência, disseram para todos nós que o progresso é quase infinito. É muita caminhada, né, nessa longa trajetória espiritual. Por isso, as nossas reencarnações são sempre muito numerosas. Nós não podemos nem delimitá-las. Temos que ter em mente o objetivo. Qual é o objetivo? Nos livrarmos das impurezas espirituais. E para fecharmos esse comentário do Livro dos Espíritos, na questão 170, Allan Kardec, então, raciocinando, pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Justamente o espírito livre das impurezas, puro espírito. Não é? O nosso objetivo é esse, meus irmãos, é chegarmos na condição
de espíritos bem-aventurados, de puros espíritos, que é aquela condição na qual o espírito domina totalmente a matéria, já não está cativo dos laços materiais e pode, então, agir com mais liberdade nos planos da criação. Olha que maravilha, meus irmãos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele usa uma expressão para designar esses espíritos que estão nessa condição aqui. O que nós vamos virar? Um dia nós vamos chegar lá, vamos chegar. Nós vamos virar, meus irmãos, co-criadores em plano maior. Nós temos dimensão do que seja isso, porque co-criadores nós somos sempre. Estamos sempre criando alguma coisa. Palavras, sentimentos, planos, estamos criando, né? Sempre. Mas enquanto nós somos espíritos imperfeitos, nós somos co-criadores em plano menor. Estamos aqui na superfície ainda da evolução. Quando atingirmos esse ponto, nós vamos ser co-criadores em plano maior e vamos então participar como ministros de Deus das ações que regem o universo. Vai ser uma felicidade só, né? Mas, por enquanto, nós não temos condições de detalhar como é a vida, né, de um puro espírito, justamente porque nós estamos longe disso. Mas é o nosso objetivo. A reencarnação é esse instrumento. É um instrumento através do qual nós vamos fazer essa evolução. E nós vamos fazer essa evolução, meus irmãos, dentro das balizas da justiça e da misericórdia de Deus. Porque, às vezes, nós somos tomados por sentimentos, principalmente se nós formos espíritas, né? De justiçamento. Vamos dar um exemplo aqui. Nós vemos, às vezes, alguns irmãos nossos fazendo grandes erros, comprometendo-se grandemente, prejudicando, às vezes, comunidades, né, muito extensas, fazendo grandes malefícios a muita gente. E a primeira ideia que nos vem, se nós somos espíritas, a gente fala assim, olha, esse daí, a lei de Deus vai pegar ele. Ele vai ter um futuro que, Nossa Senhora, né? As reencarnações dele vão ser difíceis. Então, o nosso sentimento ainda imperfeito, ele nos aproxima, não da justiça, mas do justiçamento, quase que uma vingança, né? Só que não exercida por nós. Nós transferimos essa vontade de vingança para a lei divina, já que a reencarnação existe, deixa que Deus vai dar um jeito nele. Sendo que, na verdade, não é esse o sentimento da lei divina, e não é esse o conceito que Deus tem a respeito dos seus filhos. Podemos fazer grandes males, mas nós vamos ter sempre chances, oportunidades de recomeçar. Por exemplo, falamos aqui de alguém que prejudicou uma grande comunidade, causou malefícios a muita gente. Essa pessoa, devidamente amadurecida, arrependida dos seus erros, pode vir numa próxima existência sendo um grande benfeitor de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro. Às vezes ele vai se tornar um médico sanitarista, vai trazer benefícios de saúde para uma grande comunidade. Estamos vendo como isso é necessário agora, em tempos de pandemia, né? Então, esses grandes benfeitores da humanidade vêm com essas tarefas e, às vezes, nós não temos a visão completa, né, da vida. São os grandes criminosos que retornam porque a lei é de misericórdia. Deus não quer o justiçamento de nenhum de nós. Ele quer a nossa evolução. Então, atendendo aos critérios da justiça e da misericórdia, todos os espíritos vão se recuperando. Todos eles vão encontrando formas e meios de desenvolver os seus potenciais e de atender aos objetivos da reencarnação, que são expiação e melhoramento progressivo da humanidade, conforme vimos aqui no Livro dos Espíritos. Aquele espírito que é endividado, ele vai ter que se corrigir, não há dúvida, mas não é sob o chicote da vingança de alguém, não. É atendendo aos critérios da justiça e da misericórdia de Deus, que a todos nos alcança. Nós vemos também, meus irmãos, a respeito da reencarnação, muitas obras, além das obras básicas de Allan Kardec, que falam sobre o tema e que nos dão muitos exemplos nesse sentido
de que a reencarnação ela é esse instrumento, né, de justiça e misericórdia. Nós recomendamos aos nossos irmãos a leitura da obra de André Luiz, Missionários da Luz, nos capítulos 12 a 14. Os nossos irmãos vão ter muito material, aqueles que querem e que decidam, né, aprofundar-se no tema. Missionários da Luz, esse livro aqui, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e de autoria de André Luiz. Nesses capítulos, meus irmãos, de 12 a 14, nós vamos ver o caso da reencarnação de Segismundo, que é um personagem que aparece no livro e que se prepara para retornar à Terra. Nós vamos ver em detalhes a ação desses elementos, da justiça e da misericórdia de Deus, abrindo caminhos novos, recomeços para todos os espíritos. É muito belo o trabalho de André Luiz, descrevendo os detalhes da reencarnação de Segismundo, as dificuldades que ele encontra, não é? Oriundos do seu passado espiritual, como espírito ainda endividado, mas também as demonstrações do amor e da misericórdia divina, abrindo para ele novos campos de atuação, novas oportunidades, favorecendo a aproximação de antigos desafetos para que a reconciliação possa ocorrer. Então, mais uma vez, justiça, mas também misericórdia. São as balizas da lei da reencarnação. Hoje em dia, com o avanço da ciência, sobretudo da ciência psicológica, da ciência psiquiátrica, nós temos mais vozes e mais estudos que se levantam em torno da reencarnação. Muitos são conhecidos, mas nós gostaríamos de citar alguns para que pudéssemos ter aí a maior soma de fontes de estudo, de esclarecimento para todos nós. Temos o grande estudioso da reencarnação, para falarmos assim fora do meio espírita, né? Ian Stevenson, o grande psiquiatra canadense que foi diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele pesquisou mais de 3.000 casos de reencarnação e estabeleceu estudos muito comprobatórios acerca da realidade da reencarnação. Um dos livros mais famosos do nosso irmão, do Ian Stevenson, é esse aqui, 20 casos sugestivos de reencarnação. É uma outra boa sugestão para quem gosta do tema. Nesses estudos, Ian Stevenson desenvolve teorias muito interessantes e, no final da vida dele, porque ele já desencarnou, ele desencarnou em 2007, ele publica um livro muito interessante chamado Reencarnação e Biologia, que estava sendo traduzido para o português. Logo vamos encontrar aí para o nosso estudo. Nesse livro, ele faz um estudo particular sobre as chamadas marcas de nascença. Olha que interessante. As marcas de nascença que se relacionam com outras existências. Então, mais um fator comprobatório de alguém fora dos arraiais espíritas, não é? Firmando mais uma vez a grandeza das verdades que estão na nossa doutrina, na doutrina dos espíritos, que há quase 200 anos fala, esclarece e nos consola com a ideia da reencarnação. Mas nós não vamos encontrar só Ian Stevenson. Nós temos outros estudiosos. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o nosso irmão Hernani Guimarães de Andrade, que publicou um livro muito interessante chamado Reencarnação no Brasil, nos moldes dos livros do Ian Stevenson. Esse livro, Reencarnação no Brasil, ele faz um estudo muito interessante com crianças que se lembram de vidas anteriores, não é? E ele relata lá diversos casos, demonstrando a universalidade, porque é um estudo feito no Brasil, né, com crianças do Brasil. O nosso irmão Ian Stevenson estudou muitos casos da Ásia, alguns casos dos Estados Unidos, né, mas no Brasil nós temos esse livro do nosso irmão Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil. Temos também um livro e um vídeo, né, porque ele se tornou um vídeo intitulado A Minha Vida em Outra Vida, que é a história de uma mulher que é norte-americana, mas que em um dado momento, principalmente a partir da sua gravidez, ela começa então a se lembrar
de aspectos da sua vida anterior. E nós não podemos contar tudo, né? Porque é um filme, e é um filme muito interessante. Quem quiser ver pode até procurar na internet aí, A Minha Vida em Outra Vida. Mas só para dar uma informação, os sonhos que ela tinha dessa cidadezinha, que aparecia para ela, né, nos sonhos, na verdade se tratava de uma cidade do interior da Irlanda. E ela chega a ir lá e a comprovar diversos aspectos da sua reencarnação. Temos também um livro muito interessante intitulado A Volta, que é a história de um garoto também americano, de formação protestante, né, para nós termos uma ideia. E que eles têm, então, um filho, um garoto, que se lembra de ser um piloto americano da Segunda Guerra Mundial, que foi morto num daqueles bombardeios às ilhas japonesas, né? Quando os Estados Unidos, então, reagiram àquele ataque de Pearl Harbor. Né? Ele foi um dos pilotos americanos e ele morreu em combate. Um outro livro muito interessante. Mas a gente pode estar pensando, puxa vida, é só coisa antiga? Não tem nada mais novo? E como a lei da reencarnação ela é universal, ela está presente em todos os momentos da civilização humana e estará sempre, nós temos aqui um caso interessante para falar de algo muito mais recente, que está sendo veiculado no canal A&E, canal aí por assinatura, né? Fácil de localizar. Tem uma série intitulada Um Espírito no Meu Filho. Talvez o nome não seja muito adequado, né? Um Espírito no Meu Filho, porque, na verdade, o espírito é um só, né? E ele se utiliza de diversos corpos. Mas foi assim que os diretores do canal batizaram, né, essa série. Nessa série, meus irmãos, há um caso muito interessante, dentre outros, de um garotinho chamado Cade. Ele nasceu em 2004. Olha como é coisa recente. E nasceu no estado da Flórida. E ele, desde pequenininho, começou a apresentar alguns sinais que chamaram a atenção dos familiares, que também eram de origem protestante. Então vejamos como a universalidade dessa lei, da lei da reencarnação, atinge a todos. É lei divina, né? Ela não atinge só os espíritos. Então esse garotinho de nome Cade, ele começa, assim que ele vai se desenvolvendo, a ter sonhos, e ele acorda no meio da noite, muito agitado, dizendo que o prédio pegou fogo e que ele está caindo do prédio. E essas coisas vão se repetindo. Logo depois ele começa a desenhar. E aí ele começa a desenhar, ele desenha assim, algumas coisas com muita repetição, com muita frequência. Ele começa a desenhar prédios muito altos e aviões. O que aconteceu recentemente na história da humanidade envolvendo prédios muito altos e aviões? As Torres Gêmeas, não é? As Torres Gêmeas. E esse garotinho, ele vai começando a apresentar lembranças e os familiares protestantes chegam à conclusão de que ele viveu aquele martírio, né? Aquela morte através do bombardeio do avião nas pontes no 11 de setembro de 2001. O mais interessante é que ele, muito pequenininho, ele começa a descrever para a mãe e para a avó como é o cair de grandes alturas e como balançam os órgãos internos. Como é que um garotinho de 6, 7 anos vai saber disso, né? E ele descreve tudo e ele chega assim, a detalhes até angustiosos, eu imagino, para os familiares ouvirem. Porque ele diz o seguinte, que ele veio numa velocidade muito grande, caindo do céu, balançando a roupa e todos os órgãos internos dele, e de repente ele cai no chão e na linguagem da criança, olha só, ele vê o cérebro sair da cabeça. E depois cai uma outra parede em cima dele. É ou não é o relato inigualável, digamos assim, de alguém que está caindo lá das pontes das Torres Gêmeas, não é? Naquele 11 de setembro. E esse menininho tinha 5, 6 anos, né? Ou seja, meus irmãos, a lei da reencarnação continua a aparecer, continua a demonstrar a sua realidade num fato recentíssimo, né? Da história humana. E graças à misericórdia de Deus, esse nosso irmãozinho, que desencarnou tragicamente através
ato de terrorismo, né, que foi a derrubada das Torres Gêmeas, encontrou um lar amoroso, pai, mãe, recomeçando a sua vida, certamente um espírito que tinha vínculos com aquela família, né? E que foi, então, trazido para recomeçar a sua jornada. Lei de justiça, mas lei também de misericórdia, não é? E para finalizarmos as nossas observações, meus irmãos, teríamos ainda muita coisa a dizer a respeito desse tema tão fascinante, a reencarnação, e quanta riqueza de informações nós que somos espíritas nós temos e às vezes desprezamos, não estudamos aquilo tudo que temos, não utilizamos esse manancial para a nossa instrução, não é? Nós vamos encerrar a nossa fala com uma mensagem que está psicografada no livro A Vida Escreve, psicografia do nosso querido Chico e autoria espiritual de Hilário Silva. É uma história breve que nós vamos contar que simboliza a ação da justiça e da misericórdia. Hilário Silva, então, conta a história, começa a narrar a história de uma fazenda antiga no interior do Brasil, dominada ali pelos senhores de engenho, no século XIX. Ele começa a narrar essa história, meus irmãos, em decorrência do caso que ele está descrevendo no livro de um espírita. Olha só que interessante. Era um rapaz espírita, muito dedicado à doutrina espírita, e que, desde cedo, sempre se pautou pelo bem, vivia retamente, não prejudicava ninguém, era alguém que, de fato, poderia se dizer um homem de bem. Esse personagem, ele foi envolvido num acidente automobilístico, um acidente de carro. E nesse acidente, e que foi um acidente grave, ele perdeu 2 dedos de uma das mãos. Recuperou-se, né, saiu do hospital, voltou às suas atividades normais, e certa feita ele estava no centro espírita, mas aquela ocorrência ainda o perturbava. Um certo sentimento de revolta começava a nascer no coração dele, porque ele começava a pensar: puxa vida, desde que eu me entendo por gente, eu procuro fazer o bem, eu ajo sempre corretamente, as minhas ações são pautadas dentro do que eu posso pensar, sempre no bem, não prejudico ninguém, procuro fazer o melhor que eu posso. E mesmo assim eu me envolvi num acidente e perdi 2 dedos da minha mão. Puxa vida, será que há justiça mesmo nesses eventos? Eu estou muito chateado com tudo isso. E num trabalho mediúnico, do qual ele fazia parte, porque ele era espírita, né? Conforme dissemos, ele estava tão perturbado e os sentimentos de revolta começavam a surgir, que ele, então, aproveitando-se do momento em que um dos benfeitores estava incorporado no médico, ele trouxe, então, essa dúvida, esse tormento, e desabafou, né? Dizendo: mas, meu irmão, por que isso aconteceu comigo? Eu sempre tento fazer o melhor, eu sempre busco ajudar a todos, né? A me aperfeiçoar ao máximo. Por que isso aconteceu comigo? E o mentor espiritual falou: você quer saber mesmo? Ele: mas eu gostaria muito de ser esclarecido. Pois então, meu irmão, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos ao século passado, no momento em que você vivia no interior do Brasil, sendo um senhor de engenho. Você participava ali da família. Você era o senhorzinho, era o filho, né, dos donos da fazenda. E vocês eram conhecidos, a família, por ser muito rigorosa com os escravos. Os nossos irmãos, na verdade, escravizados, né, falando melhor. Esses nossos irmãos escravizados, a maioria vindo, né, do continente africano, sofreram muito nas mãos da sua família. E em um dado momento, ocorreu um fato que ficou marcado na sua consciência. Um dos nossos irmãos escravizados teve uma ideia infeliz, após um dia muito estressante de trabalhos, de atividades, e passou pela cozinha da casa grande, estava faminto, e roubou ali alguns
mantimentos, algumas carnes, um pedaço de linguiça, para matar a sua fome. E você ficou sabendo disso. De pronto, você quis dar uma punição exemplar, que servisse para todos os outros. E qual foi a infeliz ideia que você teve? Chamou o culpado, né, pelo roubo e disse: muito bem, você roubou os alimentos da casa grande, não foi? Pois agora você vai ser punido passando a sua mão no engenho de cana. Olha que ideia, né? E, através da ordem do senhorzinho, esse nosso irmão escravizado teve, então, todo o seu braço, até o cotovelo, né, triturado pelo engenho de cana. Aquilo marcou a memória espiritual daquele senhorzinho. Embora naquele momento ele ainda tivesse aquela dureza de coração, mas os registros do espírito estão ali, né? Está tudo registrado. O tempo passou, a desencarnação chegou. No mundo espiritual, ele mudou as disposições, se arrependeu sinceramente e pediu para retornar, passando pelo mesmo suplício que ele impôs ao nosso irmão. Ele queria também perder o braço, quase que o braço inteiro, acima do cotovelo, da mesma forma que ele submeteu o nosso irmão. E foi aceito esse plano pela espiritualidade. Ele reencarnou com esse plano, né, com esse planejamento reencarnatório. Mas, desde cedo, ele demonstrou muita boa vontade. Ele foi sempre muito bom com todos. Ele se esforçou realmente por se melhorar. E a misericórdia divina, ela agiu em benefício dele. E no momento em que aquele acidente de carro deveria tirar o braço inteiro dele, a misericórdia divina, intervendo, fez com que o acidente fosse menos grave e ele pudesse, então, apenas perder 2 dedos, o que, obviamente, é uma perda, mas não atrapalha tanto a vida dele, não é? Do que um braço, do que um membro, né, por completo. Então, meus irmãos, é uma história contada por Hilário Silva que demonstra simbolicamente a ação da justiça e da misericórdia de Deus. Então não nos esqueçamos disso. Quantas vezes nós somos também defrontados com problemas na nossa vida e às vezes aparece na nossa mente assim o início, né, a fumacinha da revolta, né? Puxa vida, mas o que isso aconteceu comigo? Lembremos dessa história de Hilário Silva e vejamos bem, a reencarnação segue sempre pelo melhor. Justiça e misericórdia estão sempre juntas, buscando o nosso melhor, o melhor para cada um de nós. Então, guardemos conosco essa grande mensagem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. A reencarnação é instrumento de justiça e misericórdia para a nossa evolução espiritual. Era o que nós tínhamos para a noite de hoje. Encerramos por aqui. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Boa noite a todos. Elevar nossas mentes, elevar os nossos corações. Pedindo ao nosso mestre amigo Jesus. Se conosco, mestre de amor. Se conosco, mediante as nossas dificuldades. Se conosco, mediante os nossos desafios. Se conosco, mestre de luz, diante da nossa necessidade de caminhar para a luz. Tende misericórdia dos momentos em que nos tornamos inseguros, nos momentos que nos falta fé e a confiança na eternidade. Tende misericórdia, mestre, dos momentos que nos sentimos injustiçados, dos momentos que nasce a revolta em nossos corações. Somos imaturos, mestres, mas que possa essa doutrina espírita, essa doutrina de luz, tomar os nossos corações, tomar a nossa mente para nos guiar no caminho seguro de retorno. Olhai por nós, Jesus Cristo, pelas nossas casas,
pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Olhai por nós, Mestre de luz, hoje, agora e sempre. Que a paz esteja conosco. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.